E também deixar a história viva, né, Carla? Não deixar a história Ela ficar... é viva. Ela, sim, mas Ela deixar em evidência que ela tem que ser viva. Porque senão ela fica escondida, escanteada. Esse é o intuito da história oficial. Sim, porque até mesmo a Michelle, nós fizemos algumas entrevistas com médicos sobre as cirurgias cardíacas aqui em Campo Grande, e o depoimento de uma médica, né, mexeu muito com a gente, né, Michelle? Foi muito emocionante, porque ela falou assim, olha, eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo, porque vocês estão registrando a nossa história, algo que nunca ninguém se preocupou em fazer, né? E não é por uma questão de vaidade, assim, mas eu senti nela, assim, uma questão de... eu existo. Exato. Eu até estou mesmo na porque história. Ela não está mais praticando a medicina, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. E a visão dela, assim, da cirurgia, destoou um pouco da visão dos médicos que nós entrevistamos, que fizeram parte da equipe com ela. Esse é o grande barato das entrevistas. Sim. Porque você vê que tem toda uma linha de discurso que vai numa direção, e sempre tem alguém que fala, mas não é bem assim. E se a gente for colocar um filtro nessa entrevista com essa professora, você vai ver aspectos de gênero. Sim, ficou... Que muito provavelmente os médicos... que eu conversei com e muito provavelmente os médicos vão abordar. Porque quando se falava, até recentemente, em História da Medicina, a gente falava do grande Vital Brasil, o incrível Oswaldo Cruz, o maravilhoso não sei quem. Então é uma história oficial e oficiosa. Sendo que por trás disso tem uma série de disputas, tem uma série de questões que permanecem. Está aí. Dinheiro para financiamento de pesquisa, dinheiro para projeto, etc, etc. Então, assim, as disputas permanecem. Então, uma maneira de você ganhar essa disputa é apagar o outro, é invisibilizar o outro. Então, se isso é feito entre laboratórios ou médicos em instituições diversas, imagina se isso não é feito com o paciente, que não tem um RG, por exemplo, não tem como se identificar. Então, vira um número de prontuário, vira um caso, não é o seu José que veio, sei lá, de Embu das Artes, que foi isolado. É o caso de úlcera, é o caso de psoríase, é o caso... Então, assim, você desumaniza essa pessoa para transformá-la em estatística, ou seja, você está invisibilizando a pessoa de novo. Então, a identidade da pessoa, ela é invisibilizada e ela é tornada uma doença. Então, nesses registros eu identifiquei isso também, de como a doença, independente da patologia, do aspecto patológico, ela acabou definindo a identidade dessas pessoas. Porque muitos desses que eu entrevistei, mas fulano eu sou doente. Eu falei, mas o senhor não foi curado? Não. Quem viveu dentro do isolamento, mesmo tendo sido curado, era doente. Porque era assim que ele era identificado. E mesmo ele tendo saído de lá, existe essa distinção. Os de saúde, a pessoa pode ter ter um problema sério de visão, ser cardíaco, mas se ele não teve hanseníase, ele não viveu isolamento, ele é um cara que tem saúde para essas pessoas. Porque é a partir do universo do que ele viveu. A percepção da relação com o outro e da realidade que ele vivia era essa, estar doente ou não estar doente. E estar doente era estar isolado, nesse caso. Então a gente vai mostrando o quanto existe de político e o quanto existe de resistência por parte dessas pessoas. Essas pessoas não eram passivas. Elas fugiam, elas faziam conchavos com o médico para poder ter algum tipo de privilégio, elas escondiam bebida embaixo do tanque não sei aonde, então elas criam modos de subversão dessas proibições e desse controle do corpo a partir do cotidiano do que elas viviam. Né? Em alguma medida a gente vê isso em outras áreas também, em outros lugares. Né? Então a gente não está falando do ontem, a gente está falando de hoje. Né? Basicamente de hoje. Os seres humanos são seres humanos em qualquer tempo. Dos 5 sujeitos que a senhora pesquisou, algum mais te marcou? Sim, sim. É uma senhora, na época ela tinha, acho que 88 anos.
Foi a primeira mulher que eu entrevistei nessas condições. E eu tive que fazer um esforço, assim, terrível para não chorar na frente da mulher, mas aí eu saí, sentei na calçada e chorei de soluçar. Ela me descreveu, né, que ela tinha um filho que foi tirado dela quando ela saiu de lá, ela conseguiu sair de lá e refazer a vida, mas enquanto ela estava lá dentro do hospital, ela teve uma filha, era a primeira filha. E a frase, assim, que mais... Eu não vou esquecer da carinha dela me falando isso nunca, assim. Eu só ouvi o chorinho da minha filha. Eu estava cheia de leite e eu não vi nem o rosto dela. Ela me foi tirada com meia hora de nascida. Então aquilo foi um soco na minha cara e foi difícil manter ali, porque também tem isso. Muitas vezes você está ouvindo as pessoas mas a gente não pode se envolver. Se você não se envolve, as pessoas não te contam as coisas. Então você tem que ter um mínimo de sensibilidade para ouvi-las, as pessoas. Então onde é que entra a objetividade? Na hora que você escreve.